Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Conecta. Hoje nós vamos falar sobre como manter o equilíbrio e a alimentação e ter rotina nas atividades físicas. Bom, hoje nós temos a nossa nutricionista Gisele, nossa nutricionista Aline, nossa psicóloga Cláudia Matos e o nosso psicopedagogo Grilo. Bom, gostaria então que vocês pudessem se apresentar um pouquinho. Vamos começar então com a nutricionista Gisele. Olá, eu sou a Gisele Lima, sou nutricionista já há 8 anos, trabalho com educação infantil já há mais de 10 anos, já antes da minha formação. Sou mãe também do Luca, um menino de 3 anos, e sou apaixonada por trabalhar com crianças. Estou muito feliz hoje de estar aqui dividindo esse espaço com os meus colegas maravilhosos, com a Aline, o Manutri, a Cláudia, que já trabalhamos há muitos anos juntos, da criança de Santa Rita, e também com o Grilo, que já trabalhamos em muitos lugares juntos. Muito obrigada, Gi. Seja muito bem-vinda. Agora, com a nossa Nutri Aline, por gentileza, se apresente, fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Olá, então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês hoje, com esses profissionais, assim, que eu, né, esmero muito. Sou nutricionista há 9 anos já, e antes da minha formação, então, eu fui professora de educação infantil, né, magistério, e por 12 anos eu estava dentro de sala de aula. Então, eu tenho uma visão, assim, dos dois lados, né, também sou mãe do Antônio, de 5 anos, né? E assim que o Mogi falou, eu acho que para trabalhar com educação a gente tem que ser apaixonado mesmo, né? Não adianta ter estudo, tem que ter dom para gostar disso. É Muito obrigada. verdade. Seja muito bem-vinda. Agora, a nossa psicóloga Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Conecta Intersetorialidade. É uma alegria estar aqui compartilhando com as famílias um bate-papo que traga para todos a tranquilidade de estarem sendo assistidos por profissionais que querem trazer para todos os senhores a tranquilidade do dia a dia junto aos seus filhos. Muito obrigada, seja muito bem-vinda também. Agora, o nosso psicopedagogo Grilo. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer também pelo convite, por estar aqui participando e dividindo, né, a fala com pessoas que eu admiro, com profissionais que eu acompanho já há tantos anos. E sou Dejair Grilo, psicopedagogo e pedagogo, mestre de capoeira, sou diretor da empresa Universo Criativo, que atua aí há mais de 10 anos na área da recreação cultural, a gente já atendeu a mais de 120 escolas em 10 municípios, levando atividades como capoeira, balé e dança, mas principalmente levando, né, a arte, a cultura e a atividade física, né, fazendo parte do desenvolvimento das crianças. Muito bem, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, hoje nós vamos falar sobre alimentação, sobre atividades físicas, e eu queria te fazer uma pergunta, Gi. Quando falamos em equilíbrio alimentar, né, o que a gente pode falar sobre isso? Como que as pessoas podem ter essa percepção, a gente pensando nas crianças, nesse tempo agora que nós estamos, né, fora da sala da escola, né, o que a gente pode ter essa percepção, né? O que tu poderia falar um pouquinho sobre rotina, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós sobre isso. Essa palavra, né, nesse momento, equilíbrio, né? Um momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, um momento tão diferente, tão desafiador, né? E manter o equilíbrio tem sido, acho que, o maior desafio para nós, quanto profissionais, quanto pais, e na área da alimentação não é diferente, né? E hoje eu penso que a organização ela é o maior aliado para nós mantermos o equilíbrio. Porque quando nós estamos organizados, nós nos sentimos mais seguros. E nos sentindo mais seguro, a gente consegue manter o equilíbrio. E a organização, no meu ponto de vista, ela passa por 3 pontos que eu considero bem importante. Falando no geral e também falando na área da alimentação. Então, o planejamento, a rotina e as combinações. Esses 3 pontos, eu acredito que são principais para a gente manter o equilíbrio.
Falando, então, na alimentação, o planejamento. O momento que a gente, quanto pais, né, sentamos com os nossos filhos, ou se ainda não podemos fazer isso devido à idade, nós, quanto pai e mãe, enfim, enquanto responsáveis, sentamos, planejamos como que nós vamos fazer. Cada um, hoje nós estamos nos reinventando, né, as nossas rotinas, estamos fazendo, alguns trabalhando em casa, outros não estão trabalhando mais, tendo que ajustar suas finanças, tendo que ajustar a forma de se sustentar. Então, quando a gente planeja, a gente senta e coloca isso no papel, organiza a nossa vida, fica tudo mais fácil. E na alimentação também, quando a gente consegue colocar o horário que a gente vai comer, o que a gente vai comer, o que a gente vai ter disponível, né? Fica tudo mais acessível, a gente consegue pensar melhor, a gente fica mais tranquilo. A rotina é muito importante, eu creio que hoje, assim, é um dos pontos principais das dificuldades que os pais têm em casa com a alimentação das crianças. Porque na escola, o nosso maior aliado em termos da boa alimentação e em outros contextos também é a rotina, né? A gente tem um horário para todas as coisas, a gente tem um cardápio elaborado, a gente tem um tipo de alimentação e em casa, querendo ou não, a gente não consegue ter, né? Então, a rotina é muito importante. E eu penso que, quanto pai, é uma responsabilidade total nossa, nós fornecermos uma boa alimentação. Quando eu falo uma boa alimentação, eu não estou falando da alimentação mais cara, eu estou falando do arroz, eu estou falando do feijão, eu estou falando da fruta que eu tenho em casa, eu estou falando da verdura que eu tenho em casa, do ovo, se eu tenho carne. Eu estou falando da responsabilidade de eu preparar algo para mim poder oferecer. Então, eu penso que quando eu organizo, quando eu planejo, quando eu crio uma rotina, quando eu faço combinações, eu consigo manter uma organização e assim a gente começa a encaminhar para um equilíbrio na parte da alimentação. Certo? Então, eu penso que a gente pode começar o nosso equilíbrio alimentar dentro desses passos assim. Todos esses passos, a gente tendo em casa com a nossa família, nos organizando, a gente pode ter uma alimentação mais tranquila, né? Como tu mesmo diz ali na questão da escola, né? A gente tem lá a parte dos horários, em casa fica um pouco perdido devido à rotina, né? Então, quando tu falas nesta questão, né, os pais também podem se organizar, né, em métodos dentro de casa, de formas diferentes, de sentar na mesa, de se organizarem, né, em momentos com a família. Exatamente, a gente pode, a mãe mesmo pode, o pai mesmo montar o seu cardápio da semana, o que a gente vai comprar essa semana, o como que a gente vai fazer, os horários, porque no momento que a gente tem esse planejamento, a gente começa a ofertar, a gente começa a criar rotina. Um exemplo, na escola a gente sempre tem o horário do almoço para ofertar o arroz e o feijão, uma das principais refeições, certo? Em casa, se a gente vai deixando isso perdido, quando vê, a gente já não está mais ofertando. A gente já está dando daqui um pouco só uma massinha, ou daqui um pouco a gente já passou o horário do almoço, a criança já não conseguiu almoçar, já perdeu a fome, ou daqui um pouco já comeu um doce já muito próximo do horário do almoço. Então, essa rotina, essa organização, ela faz parte de nós termos um equilíbrio, sim, na rotina alimentar. Muito bem. Aline, como a gente pode pensar em educação alimentar e auxiliar essas famílias, né? Pois a gente está num processo diferente, né? A gente já não está mais na escola como a gente está falando, né? Como é que a gente pode se organizar? Que dicas, que formas a gente pode resolver, né, dentro da nossa casa com os nossos filhos? Pois é, assim, ouvindo bem a fala da Gi, né, que a gente tem comentado bastante, porque isso vem bastante para a gente, né? Essa questão, assim, de que na escola a criança, ela tem a rotina, ela tem estímulos,
né? O estímulo vem do professor, né? Do cuidador ali, que está no momento, naquela refeição, da nutricionista que faz a visita, quando a gente chega, eles sempre nos contam como eles estão se alimentando, da questão de estar com o colega, e o colega experimentando, então eles também têm essa curiosidade. Então, assim, ó, a gente perdeu isso, né? E eles também sentem falta daquele momento, da partilha na hora da refeição, né? E a gente entende, somos pais também, entendemos a dificuldade da nossa nova rotina, né? Como a gente vai fazer isso? De repente a gente não fazia, né, essa educação alimentar dentro de casa, porque a gente tinha o respaldo da escola. Muitas vezes, né, eu e a Gia, a gente escutou, que bom que tem a janta na escola, né? Ai, que bom, meu filho já vai jantado, né? Toda essa questão. Então a gente teve que retomar isso, saber o que a gente vai oferecer no almoço e agora, o que eu vou fazer na janta, né? Para não se repetir. Tudo isso eles não tinham esse hábito, os pais, né? Os cuidadores, enfim. Então eles também tiveram que pensar. Então, como a gente tinha falado, a gente não tinha noção de que isso se estender tanto, né? Então a gente pensou, isso vai durar um mês, a gente vai voltar para a nossa rotina, e isso foi passando, o tempo foi passando, os dias foram passando, né? E a gente acabou, agora, deu aquele estalo, assim, de que, como que está a alimentação do meu filho? Porque, como a gente falou, as substituições aconteceram muito. Por quê? A gente sabe, a gente tem uma rotina durante a semana, certo? Então, a criança comia arroz, feijão, todo o pratinho lá que ia no cardápio, que sabia que estava feito conforme a necessidade energética da criança. No final de semana, a gente dava uma relaxada, né? A gente não vai almoçar 11 horas, 11h30. A gente almoça uma, porque é o churrasco, né? A gente está na casa da avó, a gente está na casa de outra pessoa, ou a gente está almoçando na rua. Só que agora, todos os dias a gente está em casa. Então, o horário está cada vez mais necessário, né? Porque a criança precisa disso. Nós precisamos, né? Porque a criança não. Então, assim, ó, a questão das substituições aconteceram muito, né? Como a Gi comentou ali. Então, é muito mais fácil, de repente, tu dar uma mamadeira, né? Tu dar um alimento industrializado, né? Para agilizar esse processo. Por quê? Porque tu não estava acostumado a fazer, né? Normal. Não estava dentro da tua rotina, né? Então, assim, ó, é muito importante, né? O pai está disposto, sim, a fazer essa educação alimentar, a voltar como é que se diz assim, instigar o seu filho a ter aquele pensamento novamente lá da escola, que eu acho que é super importante, né? A gente pode trazer isso para dentro da nossa casa. Escola e família, neste momento, é muito importante, né? Trazer isso, porque nem as nutris estão fazendo isso, né? A gente está mandando vídeo, a gente está mandando oficina, né? A gente está tentando fazer essa interação com a família. Então, a gente fica muito contente quando tem esse retorno da educação alimentar dentro de casa, né? E a gente tem pais de tudo que tipo, né? A gente tem aquele pai que é mais permissivo, que pensa assim, comeu, tá bom, né? A gente tem aquele pai assim que pensa assim, só que agora tá caindo a ficha, não vai voltar tão cedo, né? Faz alguns meses que a gente está se alimentando assim, vamos mudar, né? A gente tem aquele pai que é mais tranquilo, né? Que consegue dar aquela alimentação de boa, dar a colher pro filho, experimentar, que não passa aquela ansiedade, né? Tem os pais que são mais controladores, né? Que quer que a criança coma, que tem que comer, às vezes nem respeita o tempo da criança. Então, assim, normal, né? A gente não pode ficar se culpando por termos essas condutas, porque cada pessoa tem um tempo para isso. E a questão da alimentação é a mesma coisa. A criança pequena, ela precisa ter aquela resposta, né? Uma alimentação responsiva, que seja, tu estimula ela, né? Tu vai dar o alimento para ela vai experimentar, ela vai te dar um retorno daquilo, né? Tu tem que ter um tempo, porque eu sempre digo para as profs, né, do berçário, eu acho que elas têm uma baita responsabilidade, né, que é essa introdução alimentar. E isso está acontecendo em casa, né? Os pais estão fazendo isso em casa. A gente sempre dizia, dá uma frutinha diferente em casa, para não ser primeiro na escola. Então, agora está acontecendo tudo isso só em casa. Então, os pais estão com essa dúvida, né? Então, por isso que a gente pensou mesmo neste momento. Porque a educação alimentar, ela não é um bicho de 7 cabeças, só que ela é
ela tem que ser feita de maneira gradual e muito bem pensada. Porque a criança, que nem eu sempre digo assim, essa questão de tu inserir coisas novas na rotina. A criança, ela não vai comer tudo que tu der para ela, tudo de diferente como a gente, né? Existe um termo que eles chamam que é a neofobia, né? Que a criança tem de alimentos novos, porque isso é do ser humano, a gente ter esse medo de coisas novas, porque vem daquela questão da natureza, das coisas que são venenosas, isso é de instinto, né? E daí as crianças estão começando a se alimentar e a gente começa a colocar um monte de sabores, um monte de coisas diferentes, e isso com os grandes também, né? Então a gente tem que dar esse tempo para a criança, para ela começar a experimentar, a ter momentos de troca com a família, né? Que eu acho que é muito importante neste momento. Com certeza, né? Aqui a gente quer agradecer, né, o pessoal que está entrando na nossa live, né? Não esquecer de comentar, curtir, né? Se inscrever no nosso canal também. Nós temos uma pergunta bem interessante aqui da Roberta, né? Como trabalhar a ansiedade na rotina alimentar nessa reclusão, nessa pandemia? Como é que ela pode trabalhar isso com a filha, né? Com os filhos? Não sei se a Gi, a Aline, qual das duas gostaria de responder? Quem vem à vontade. Não, posso eu. O Grilo também, fica à vontade. Eu ia dizer para o Grilo. Vocês sabem que, com licença, peço licença às meninas, para eu entrar no papo, porque quando fala de ansiedade, uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, porque desde que paramos em março, eu segui fazendo as aulas online, assim, né? E aí os meus alunos continuam fazendo as aulas e os pais começaram a me trazer a questão assim, nossa, meu filho está comendo tudo dentro de casa. Ele parece que não para de comer nunca. Eu estou sempre fazendo um lanche, depois do almoço já vem um lanche, daqui a pouco vem outro lanche. E sem dúvida, essa questão da ansiedade, ela é uma falta de atividade física, né? Ela é uma questão energética da criança que tem que ser desprendida, que tem que ser dispersada, né? Então, eu sempre digo assim, nós tínhamos, primeiro falando assim da questão do começo da pandemia, eu acho que uma das coisas que acabou sendo um agravante para todos é que a gente começou achando que ia durar pouco. E aí se abriram muitas concessões, não só na questão das atividades físicas, mas também das questões alimentares de um modo geral. E aí foi se abrindo exceções, as exceções viraram regra, e aí quando a gente viu que não ia mais ter uma expectativa de retorno, a gente, além de não ter a expectativa do retorno, tinha que desfazer tudo aquilo que tinha sido feito antes, né? Aquelas concessões que a gente abriu. Eu vejo assim que hoje cabe às famílias ter esse cuidado, né, para ver se, nossa, meu filho ele está mais ansioso, ele está mais agitado. E, na verdade, antes ele ia para a escola, ele tinha interação com os colegas, ele tinha a hora do recreio, ele tinha as atividades extra que ele fazia. Tudo isso acabava equilibrando. E a palavra equilíbrio ela é sensacional, porque, na verdade, hoje não existe nada mais importante do que a gente buscar o equilíbrio, não só na questão da saúde, mas na questão da educação dos nossos filhos e, falando da parte que me cabe, das atividades físicas. E eu vejo que hoje a grande dificuldade das famílias referente à atividade física é a falta de referência, sabe? O quanto o adulto não se sente à vontade de brincar como uma criança. Como o adulto, às vezes, se sente bobo em estar brincando, sentando ali. Eu tenho uma menina de 7 anos e ela, às vezes, diz, papai, vamos brincar de boneca. E o quanto isso, na minha referência, lá do meu pai, antigamente, isso entrava, comigo não, assim, mas eu imagino o quanto entra num conflito, né? Tipo, mas como é que eu vou brincar? Então, eu digo assim, que para quem está vivenciando tudo isso que a gente está vivenciando agora, sem dúvida, corroborando com o que as gurias disseram, a questão da rotina, eu acho que se tu não tem uma rotina, é como tu abrir um quebra-cabeça e não ter a tampa, né? Para tu ver a imagem que tu está montando. Se tu está sempre improvisando, sabe, isso abre um monte de problemas, assim. Então, tu ter uma rotina é muito importante. E colocar na tua rotina atividades físicas. E aí, quando a gente pensa em atividade física, de repente os pais vão dizer, mas eu não tenho esse tempo todo. Mas é 5 minutos, é 10 minutos que tu tirar para fazer uma atividade, sabe, dentro de... A primeira coisa, se permitir. Eu sempre falo que quando os adultos se permitem brincar, quem daqui já não brincou de dorminhoco na praia ou de imagem-ação?
e o quanto a gente se diverte quando a gente volta a ser criança. E olha que maravilha, que bênção que é hoje tu poder ter tempo para voltar a ser criança com o teu filho. Então, eu vejo assim que uma das principais questões é o pai artista. A gente tem que interiorizar um personagem, fazer gincanas com os nossos filhos, propor atividades, porque isso, sim, se a gente entender o benefício que isso traz, né, de controle de ansiedade, da questão ali da endorfina que a criança está, né, desprendendo, e isso melhora a memória, melhora o humor da criança, sabe? De um modo geral, é extremamente benéfico. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer diferença. A grande questão é se permitir e começar. Começar. Hoje vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira, vamos andar, vamos dar uma caminhada, vamos fazer alguma coisa que seja uma atividade física, bota um vídeo de atividade física, né, puxando para o meu assado, bota um vídeo de capoeira lá, faz capoeira com teu filho, faz balé com teu filho, faz o que ele gosta de fazer e te diverte, te permite, que eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção na vida de todo mundo. Grilo, e isso eu não sei se tu concorda comigo, mas passa tudo aquilo que eu falei, né, do planejamento. Porque Perfeito. nós sabemos que tem que fazer, só que aquela, né, nossa rotina é muito agitada, nós temos muitas tarefas durante um dia, né, muitos compromissos. Hoje com os nossos filhos, com aula online, mesmo na educação infantil, com trabalhinhos, os trabalhos online, então é muita atividade, né? Então, passa pelo planejamento, passa pela construção dos pais, dos responsáveis, se organizar, porque isso é responsabilidade dos pais terem essa organização e permitir, né, proporcionar isso para os filhos, ter esse momento, o que nós vamos fazer, quais são as atividades, o que nós vamos comer, quando nós vamos comer, de que forma nós vamos fazer isso. Então, hoje é uma reorganização, uma forma diferente de viver. A gente talvez nunca pensou em pensar nisso, né? A gente tinha que pensar qual escola o nosso filho estudar, qual horário que a gente ia levar ele para a escola, qual horário nós iríamos buscar, mas não como nós faríamos praticamente todas essas tarefas dentro da nossa casa, ainda com todas as nossas tarefas, né? Então, por isso que eu falo, o equilíbrio, ele vem no momento que a gente está organizado. E a organização, ela passa por esse processo de sentar, planejar, criar rotinas, né? Criar combinações. Eu acho que a gente consegue fazer tudo funcionar de uma forma equilibrada e tranquila. Verdade, eu concordo contigo e acrescento que, assim, eu acho que essa questão, ela passa por dois pensamentos muito importantes. O primeiro é da prioridade. Sabe aquela velha história, tu quer que alguém faça alguma coisa, coloca para alguém que está muito atarefado. Essa pessoa está tão acostumada a fazer muita coisa que se ela tiver prioridade, ela coloca no meio da tribulação dela e ela consegue. Agora, pede para alguém que não faz nada, ela está sempre procrastinando, não, mas amanhã ou depois. Então, para mim, passa por uma questão de prioridade. E o segundo é a questão de pensar a longo prazo. Sabe? Se tu é óbvio, sabe, que se tu não agora, né, tu dá um alimento mais prático para a criança ali, alguma coisa para ela comer, as coisas às vezes a curto prazo elas te resolvem ali a curto prazo, mas a longo prazo isso não vai ter benefício, né? E eu tenho certeza que nenhum sucesso na vida vale ter fracassado na educação do teu filho ou em tudo que né, naquilo que teu filho se transformou na vida adulta. Aline, me fala o que tu acha de levar a criança para a cozinha? Tu acha que isso contribui para o planejamento e para a adesão melhor da alimentação? Pois então, eu estava ouvindo vocês aqui e estava pensando nisso, né? Que nem o Grilo falou ali do planejamento, né? A importância do planejamento e mais uma coisa na rotina, e por que não? Né? E por que a gente não se organizar para isso? E para o futuro, né? Como o Grilo falou, é tão importante, né? Esse pensar no futuro, e a alimentação está dentro disso, né? A gente vê hoje e a gente pensa assim, ó. Não sei se vocês concordam comigo. Os pais estão bastante preocupados com a alimentação. As pessoas estão fitness agora.
né? As pessoas estão olhando para o alimento de uma outra forma. Então, por que não dentro de casa, com seu filho, com a sua família? Né? Eu acho... nesse quesito, Aline, nós temos uma pergunta aqui, que a mãe pergunta assim, na escola eles têm alimentação e o filho acaba comendo. E aí em casa, como é que a mãe pode incentivar, que nem a Gi trouxe, né? Levar para a cozinha, né? Entrando nesse questionamento. Sim. Já aproveitar para responder essa pergunta da Letícia. Sim. O que acontece, né? O planejamento, então, que era o que eu iria falar, né? Ele começa lá na compra deste alimento, né? Fazer com que a criança entenda o que vai ser... A gente podia levar no super, agora a gente não pode mais. Mas uma coisa que eu sempre falava quando eu conversava com os pais, da importância de colocar a criança dentro da seleção do que vai ser comprado. O que tu gosta? Né? Eu acho que isso é muito importante, porque a criança tem coisa que gosta e tem coisa que não gosta, e a gente tem que respeitar, né? Eu digo, às vezes, a criança diz, mas eu não gosto de lentilha. Ok, né? Tu não gosta de lentilha, mas daí tu pode comer o feijão, tu pode comer outra coisa. Então, assim, eu acho que é importante tu selecionar o cardápio com a criança. E daí a gente tem que ver a parte lúdica disso. Isso não pode ser uma coisa cansativa e uma coisa chata. Né? Vamos abrir o armário, vamos ver o que a gente tem. Hoje a mamãe está com um pouco de dinheiro. O que a gente pode comprar que seja saudável e que a gente tenha dinheiro para pagar? Né? Hoje a mamãe está com um pouquinho mais de dinheiro. Qual fruta hoje a gente vai comer de diferente? Isso é educação alimentar. Tu colocar a palavra alimentação, os alimentos dentro da tua casa. Tu fazer com que a criança troque contigo esse momento. Né? Então, vamos fazer a lista de compras. A criança não, né? Algumas não sabem escrever. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos desenhar, né? Vamos fazer o que tu tá afim de comer? Brócolis, né? Porque é um dos preferidos das crianças, brócolis e beterraba, né? Então, se vamos desenhar o brócolis, daí eu tenho experiência minha, tá? O meu filho é brócolis, beterraba e tomate. Mais pedido, tá? E daí eu tava com aquela assim, cenoura ele gostava tanto e agora não gosta mais. Isso faz parte. Né? Isso acontece comigo, isso acontece com a Gia, acontece com as gurias, né? Uma hora come muito uma coisa e não come mais. Calma. Né? Vamos tentar mostrar esse alimento de outra forma. Né? Vamos desenhar, então. Tá, então a mãe vai comprar cenoura. Vamos desenhar uma cenoura. Né? Para que a cenoura é bom? Né? Procura, a gente tem o Google, a gente tem toda essa informação, tem a Nutri da escola para mandar um WhatsApp, né? Para perguntar isso, como é que a gente pode fazer. Tem material, um monte sobre isso. Né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, tu fez a lista de compra com teu filho, né? Tu foi lá no super, traz de volta, né? Daí a gente está higienizando tudo, eles estão vendo isso, né? Então, vamos colocar na mesa. Gente, é sério, tem criança que não sabe o que é um chuchu, tem criança que não sabe o que é uma cenoura. Tu mostra, né? Porque nós, na educação alimentar, quando a gente vai fazer a nossa atividade, a gente mostra, você sabe o que é isso? Se é uma banana e uma maçã, o pessoal sabe, né? Mas sei lá, às vezes pera, já vi criança que não sabe o que é uma pera, come porque tem um sabor parecido com a maçã, pensa que tá comendo maçã, né? Então, assim, coloca na mesa, mostra para a criança as cores, né? A importância que a gente sempre fala, um prato colorido é um prato saudável. E daí a gente vê os pais assim, né? Naquela questão de que tudo é a mesma cor, né? Não desperta na criança essa vontade de estar ali naquele momento. Então, assim, passa da lista de compras para mostrar o alimento e para a preparação. Né? E a preparação, gente, não é um bolo com aveia, com quinoa. Não! A gente está falando do simples, do básico. Uma sopa de legumes, gente, não quer coisa mais divertida, mais saborosa e nutritiva, né? Que uma sopa de legumes. E é tão legal fazer. A gente tem, né? A gente faz na escola com as crianças isso. Eu tenho uma historinha que uma vez eu fiz, que é os 10 índiozinhos. Cada índiozinho traz um legume, um tipo diferente de legume. E no final eles cantam uma música, né? Com essa sopa que muito colorida. Então, por que não? A gente não tá... daí tem que pegar ovo, daí tem que quebrar ovo, daí tem que fazer bolo. Não, gente. É o simples. É sentar com a criança e dizer, vamos fazer uma salada? Vamos fazer um rostinho, né? Isso é muito importante para eles e eles experimentam. Tá? A Gi vai concordar comigo. Quando a gente faz uma coisa pensada para eles, né? E a gente bota o imaginário, o brincar,
o experimentar. Eu sempre digo, não quer provar? Tudo bem, um pedacinho. E eu digo, põe na boca. Se não gostar, pode cuspir. Não precisa engolir. Entendeu? Tu tem que encorajar a criança. Aí os pais, às vezes, fazem um prato lindo, maravilhoso, e a criança não come. Bah, eu fiquei 2 horas fazendo, e tu nem experimentou. Tu envolveu a criança nisso? Né? Tu falou que ia fazer isso, tu perguntou se ela gostava disso, né? Ah, não, meu filho não come tal alimento. Tu só apresentou ele, por exemplo, vamos voltar para a cenoura. Só apresentou a cenoura ralada. Tu já cozinhou a cenoura? Colocou a cenoura numa preparação? Né? Que nem uma experiência minha, meu filho não comia cenoura. E daí eu fiz na sopa de legumes, e agora ele fala, mãe, a cenoura na sopa de legumes é boa. Na salada eu não gosto. Entendeu? Então, quando eu faço a sopa, eu coloco a cenoura, eu coloco a moranga, que é a mesma cor. E daí a gente volta para as cores de novo. Né? Então, assim, respondendo, então, é isso aí que é o importante. Tu interagir com a criança na cozinha. E a gente pode fazer isso. Não precisa ser uma coisa, um mega evento. É nas coisas simples do dia a dia. Aline, a gente tem alguns comentários aqui, e um deles a Simone comenta, né, que ela faz com o filho dela e ela colocou espinafre no bolinho e ele ajudou a fazer e ele comeu tudo. Mas se ela ofereceu o espinafre normal, ele não come. Né? E o quanto isso é interessante, né? A gente colocar as crianças, né? Eu também tenho o exemplo das minhas filhas, né? Que elas não comem, e quando a gente vai à pediatra, a pediatra insiste que elas têm que se alimentar, ter uma alimentação saudável, né? Então a gente insere em outros, né? Em outras maneiras, né? E bem isso, leva para a cozinha, faz alimentação e dá super certo, né? E isso é muito importante. Uma coisa que o pessoal, que as profs fazem na escola, que eu acho interessante, que é o registro das coisas também, né? E, tu fez uma oficina, eu ia dizer, mas em casa é uma culinária, né? Tu levou teu filho para a cozinha, vamos fazer um desenho disso, o que tu mais gostou daquele momento que a gente fez, né? Qual o legume, a fruta que tu achou mais curioso, né? Essa cor, vamos procurar na internet, né, para ver o que pode ter um sabor parecido, vamos experimentar uma coisa nova, entendeu? Então, assim, a questão de tu desenhar com teu filho depois, ou, sei lá, infinitas, né, pintura. Brincar, né? O brincar, né, trazer isso é educação. Aí entra a atividade física ali do grilo, né? Transformando ele na cozinha. Verdade. E tu sabe que, aproveitando o gancho, que eu vejo assim a questão de que é notório que a criança enxerga o mundo pelos olhos dos pais, né? Então, uma coisa que eu também trago assim é a questão da nossa fala, né? E aí tanto para alimentação quanto para atividade física. Se a criança te ouve falando, eu não gosto de comer salada, sabe? Não, eu não gosto de fazer atividade física, não gosto de correr, não gosto de caminhar, eu não gosto de ler, ou a criança ela te ouve e ela apenas diz amém, porque tu é uma referência, né? Ela tá te vendo, e é como a frase aquela que diz, o que tu faz me fala tão alto que eu não consigo nem escutar o que tu diz. Então, para uma criança praticar atividade física, é importante que os pais façam tão antes de fazer também que falem bem disso, né? Da mesma forma, a questão da alimentação. Por mais que a criança te veja comendo algo que tu gostaria que ele comesse, ao tu falar bem daquilo ali, tu dizer o quanto aquilo é bacana, que é bom, tu inspira a criança, né? Eu costumo dizer que a gente não muda ninguém, a gente se muda, e as pessoas à nossa volta, sabe, fazem a mudança em si por inspiração. Por exemplo, eu vou te dizer assim que a questão do exemplo, ele arrasta, né? Eu não tenho dúvida que se a criança tiver essa referência do pai e da mãe que faz, e aí puxando para atividade física mais uma vez, né? Se a criança vê o pai fazendo, se vê o pai ali, a mãe, né, convidando para fazer uma atividade, dizendo a atividade que, eu gosto de fazer tal coisa, vamos fazer comigo. Sabe que a minha filha, quando ela fez 3 anos, ela foi numa festinha oferecendo um refrigerante para ela. E eu vi que ela ficou meio assim, porque a gente sempre foi contra e não, né, tal. Aí eu voltei para casa pensando assim, eu digo, como que eu vou dizer para minha filha não tomar se eu tomo? Né? E há 3 anos eu parei de tomar refrigerante. Eu entendi que aquela frase, faz o que eu digo e não faz o que eu faço,
é tão velho quanto esse pensamento, né? Então, assim, a criança, ela faz o que tu faz, ela vê o que tu vê, ela enxerga o mundo através dos teus olhos. Então, a importância da gente ter frases poderosas, dizer, nossa, como eu gosto de fazer uma atividade física, levantar, dar uma caminhada, me espreguiçar, me mexer. Pá, tu podia fazer isso comigo, né? E aí a criança, pô, claro que ela vai querer fazer contigo. Do que tu olhar para dizer assim, eu acho que tu tá muito agitada, por que tu não faz uma atividade física? Né? Até que ponto tu tá encorajando, como disse, né? Agora há pouco, o quanto tu tá encorajando e o quanto tu tá só empurrando as coisas para acontecerem. E eu acho que isso, Grilo e Aline, vocês acho que concordam comigo que é o nosso sucesso na escola, que muitas vezes quando a gente conta para os pais que na escola a criança come a beterraba, que a criança come o feijão, que a criança come... E eles dizem, não, não pode, porque não bota beterraba nem, não passa nem perto, né? E acho que esse é o nosso sucesso quando escola, é porque a gente tem todo esse trabalho, né? A gente tem a prof na sala falando o que tem no almoço, incentivando, tem nós que passamos no horário do almoço, vendo quem tá comendo, tem um colega ali, tem a questão da competição entre eles, tem o nosso incentivo, tem a cozinheira que está ali vendo quem é que vai provar a comida dela. Então, tem todo esse nosso trabalho na escola. Né? E hoje, claro, em casa, se não tiver esse lado, esse incentivo, essa referência, de fato, eles não vão comer mesmo. Né? Então, é muito importante que os pais assumam esse papel que é deles, é nosso esse papel. Nós somos a referência dos nossos filhos, né? Verdade. Tá aí o sucesso da escola, porque de fato na escola eles comem muito bem. Em casa, a partir de hoje, vão comer melhor ainda. É verdade. Mas exemplificando, assim, né, essa questão, que eu li uma vez, é aquela coisa assim, tu dizer pro teu filho que ele tem que comer arroz e feijão e tu não come todos os dias arroz e feijão e tu cresceu, né? E aí? Daí tu diz assim, tu tem que comer arroz e feijão para crescer. Daí e tu diz, tu, pai, não vai comer? Ah, o pai não gosta de feijão. Tá, mas tu cresceu. Entendeu? Isso que é importante, né? Que nem o Grilo falou, total apoio, né? Do reflexo da criança, aquilo que tu vai colocar na mesa. Gente, já chegaram pais para mim e falaram assim, ele não come salada em casa. Daí tu pergunta, né? Mas tu compra, né? A salada, vocês comem salada? Eu odeio salada, tá? Eu não posso, nunca comi. Entendeu? Não vai dar certo. Então, tu vai ter que nem o Grilo, deixou de tomar o refrigerante, né? Tu vai ter que fazer um movimento para ti. Vai ser bom para ti, né? E eu acho importante isso. Às vezes, quando a gente conversa com as crianças também, a gente diz, conta pro pai em casa quanto é importante tomar água, né? Quanto é importante comer salada. Vamos, que nem eu digo para eles, vamos passar para frente essa informação, né? Vamos falar em casa também, vamos falar para os nossos amigos, pro vô e pra avó, o quanto é importante para eles sentirem que aquilo ali é realmente, né, importante e que eles querem que as pessoas que eles amam também comam melhor, tenham uma saúde melhor, porque a gente bate tanto e eles são diferentes da nossa geração. Essas crianças, elas têm uma percepção das coisas muito diferente, né? Nós fomos uma geração que era o boom da industrialização, né? E era bonito a gente comer coisas industrializadas, né? Era legal um pai que dava um pacote de bolachinha recheada, era o pai que tinha dinheiro, né? Isso era legal na época, né? E isso mudou, né? E a gente tem que se adaptar a isso também, então a gente vai ter que provar. Eu digo para as professoras, às vezes a gente está no refeitório e eu digo para elas, né? Eu digo, vocês têm que experimentar também. Quando a gente vai dar uma salada, alguma coisa, vou comer, né? Às vezes eu faço isso também, vou comer um pedaço desse chuchu, deve estar bem bom. E daí quando tu come, eu digo para as gurias, quem fizer cara feia das prof, né? Se não gosta de comer chuchu, vai dizer que vai no banheiro, mas não me bota na boca e faz cara feia, né? Elas já sabem, né? Porque é aquela coisa assim, meu Deus, a minha prof gosta de comer, eu vou comer também, que nem a gente falou, o coleguinha do lado prova, ele prova também. Então, assim, a gente, às vezes, né, Gi, passamos de mentirosa, né? Porque os pais dizem, não, meu filho não come beterraba. Não, coisa verde, não bota na boca. Na escola come. E o porquê? Por causa do exemplo, por causa do colega, por causa do estímulo. Daí a gente vê a importância. Pensando em tudo isso, né? Agora a gente pensando
enquanto psicóloga, né, Cláudia? O que a gente pode pensar em equilíbrio, família e lugar? Então, nós vamos falar, então eu vou pegar, sempre nós gostamos dessas lives de compartilhar com os pais aquilo que eles também possam, enquanto adultos, né, se unir aí de possibilidades para dar conta dessa necessidade que nós temos enquanto educadores, sejamos os profissionais da área da educação, ou sejamos os pais, então, das nossas crianças em casa, ou ainda os pais que estão com crianças em casa e que são educadores também. Então, nós vamos falar aí de equilíbrio. Quando nós falarmos de equilíbrio, nós vamos estar lembrando que equilíbrio são é a liberdade de opostos, né? E é essa fala aí desse caminho do meio, né? Que é enxergar em nós aquilo que é a nossa essência e tentarmos trazer para o nosso lar aquilo que nós temos necessidade. Todos os profissionais que nós temos hoje aqui, que são da área, né, da saúde, que são ali da nutrição, nós temos a felicidade de termos aqui o nosso grande, competentíssimo profissional, Dejair Grilo, né, que nós das escolas conhecemos como professor Grilo, né, que é o nosso aí mestre em capoeira e tem toda essa capacitação profissional diferenciada por ser, né, formado em psicopedagogia, é aí o diretor do Universo Criativo, né, que traz para todos nós o grande benefício das atividades físicas na educação infantil de uma forma lúdica, precisa e extremamente relevante. Então, cabe, né, deixarmos aqui o contato dele, bem como a nossa nutricionista Gisele, né, que tem toda a competência que nós já conhecemos há tantos anos, e a nossa nutricionista Aline, que atende aí, né, tantas escolas de educação infantil no nosso município, que provavelmente estão aqui, né, participando conosco hoje dessa live, né? Obrigada, Vaneide, também. Quando nós pensamos em equilíbrio, o equilíbrio, ele é a liberdade nossa, né? Quando para nós termos uma atitude equilibrada, nós vamos sempre estar utilizando dois opostos e a justiça vai se fazer no momento que a minha atitude tem a ver com o todo e não com o unitário. Então, quando um castor, né, e a gente às vezes brinca da psicologia do castor, como Sri Lanka falava lá para nós nos escritos épicos, né, de que ele então optava por morar na lama e tentava fazer com que todos entendessem que aquele lugarzinho dele era o lugar mais especial do mundo, ao passo que ele tinha todo o rio para usar, toda a floresta para usar. Então, quando nós estamos aqui nessa live trabalhando com profissionais que entendem da área da nutrição, que entendem da área da saúde, nós estamos tendo a percepção de que um grupo de pessoas que trabalham na área da educação infantil trarão para nós, enquanto pais, maior clareza do que nós podemos ter para sustentar a melhor opção dentre os opostos para que nós cheguemos ao equilíbrio. E o equilíbrio de uma mesa familiar traz para as nossas crianças a tranquilidade da rotina necessária para uma alimentação saudável. E aí a gente vai entrar no equilíbrio alimentar. Eu lembro de um trabalho que nós fizemos há anos atrás, e até no início do nosso trabalho aqui da live, que nós sempre nos encontramos antes e conversamos do que é a necessidade que veio, né, das famílias, né, ali pelos nossos contatos. Eu também trouxe essa vivência que eu tive quando um grupo de pais foi convidado a colocar num desenho a sua mesa e os lugares que eles ocupavam na mesa. E lá pelas tantas, os pais foram trazendo, né, os seus lugares e teve um casal de pais que
se emocionou ao dizer, tristemente, que eles não comiam na mesa, eles não tinham, cada um se servia, meio que ficavam na frente da TV, comiam na hora que tinham vontade, ou então eles davam a comida para os filhos antes deles, porque daí eles imaginavam que iam alimentar melhor as crianças, né? E se nós pensarmos não como uma psicologia de Castor, onde a lama acaba sendo aquilo que nós entendemos como melhor, porque estamos vendo somente o individual e subjetivo, e podemos, na verdade, ocupar todo o espaço da floresta, nós vamos entender que numa mesa familiar, todas as oportunidades acontecem para nós nos aproximarmos dos nossos filhos e para nós termos essa rotina da qual os nossos profissionais hoje estão falando, no meu entendimento, até aqui do que eu pude perceber, do que é a necessidade da rotina, da aproximação das nossas crianças com relação ao convívio daquilo que vai ser a refeição deles. Então, numa mesa, além de nós termos lugares, e esses lugares demarcarem psiquicamente aquilo que vai ser a nossa história enquanto matriz de ter segurança, porque assim como nós arrumamos os nossos filhos para dormir e organizamos a roupa de cama deles, se está frio, bota cobertor, se está calor, bota só um lençolzinho, mas nenhum de nós vai deixar o nosso filho dormir, se deitar na cama e dormir sozinho, né? Não é o adequado, pelo menos, né? A gente vai demonstrar carinho, tendo o cuidado de que ele esteja quentinho, se está frio, que ele não passe calor, se está quente, né? Da mesma forma, a alimentação é um momento sagrado da família. É um momento sagrado, primeiro, pelo meu equilíbrio de saber que eu dei conta de alimentar o meu filho. E sinto aqui, acho que esse também é um momento de a gente se solidarizar com todas aquelas famílias que hoje estão passando por dificuldades para conquistar esse lugar de ter o alimento para levar à mesa dos seus filhos. Então, levando em conta que nós estejamos privilegiados nessa live por um maior número de pessoas que estejam tendo essas condições, vamos, então, partir daqui o nosso entendimento de equilíbrio para dar conta do que é o tema da nossa live de hoje, né? Vamos para a mesa com os nossos filhos, num horário certo, todos os dias, para fazer as nossas refeições. E, pasmem, diferente de férias, que são só 30 dias, nós agora temos uma pandemia que nos ou isolou ou deixou na solidão, porque quando nós estamos em solidão, nós podemos estar conosco mesmo, isso é muito bom, porque isso nos traz lugar, nos dá lugar, e esse lugar hoje é lugar de pai e mãe, é isso que a gente está falando aqui na live, função paterna e função materna, independente de gênero, independente de idade, independente de quem esteja ocupando esse lugar, mas que nós possamos fazer isso de uma forma congruente, que traga equilíbrio e que com certeza vai fazer com que os nossos filhos se alimentem melhor, porque vai ser prazeroso ter aquele horário para refeição. Então, diferente de antes que a gente conseguia conquistar isso só no jantar ou só no almoço, né? Hoje a gente pode fazer o café da tarde, a gente pode fazer o café da manhã, a gente pode organizar dentro de toda a nossa logística, aí que a gente sabe que nós estamos trabalhando em casa e cuidando da casa e cuidando dos filhos e tudo junto, e acaba talvez até trazendo uma intensidade maior ainda de trabalho para nós. Mas é importante, vamos aproveitar que nós podemos estar com os nossos filhos. Vamos aproveitar aquilo que talvez nós antes tenhamos tido a oportunidade de fazer mais no período de férias. Então, vamos organizar, sim, uma agenda com horário. Eu lembro uma vez de uma dentista minha, se ela estiver me assistindo aí, beijo para ti, né? E vai lembrar comigo aí dessa história. Justamente assim, uma dentista, um horário atrás do outro, as pessoas têm horário meio-dia, então ela acabava atendendo ao meio-dia, lá pelas tantas ela me diz assim, Cláudia, eu não tenho tempo para minha filha. Me dá aqui tua agenda. Tá, horário, aqui, ó. Esse horário aqui, tô vendo que tá livre, esse horário é o horário da tua filha. Aí tu vai em casa, tu vai organizar, tu vai chamar ela para almoçar contigo, a menina na época já estava adolescente, né? Hoje é mulher, já mãe de filho, enfim.
Então isso é o que nós temos oportunidade de fazermos hoje. E na mesa, aí a gente vai mais longe, que era o que nós fizemos o trabalho lá com os pais, o lugar de cada um também é um lugar sagrado. Também dá suporte para o psique do nosso filho, porque esse lugar demarca segurança. Eu saber que eu tenho naquela cadeira, essa é a cadeira do pai, essa é a cadeira da mãe, essa é a cadeira da tia, do vô, da pessoa que está ali comigo convivendo na minha família todo dia, é importante. É importante nós demarcarmos lugares, e esses lugares eles não incidem necessariamente numa situação de autoritarismo, mas sim numa situação de autoridade para eu saber a quem olhar quando eu tenho dúvida. Sabe o bebê, quando vai pela primeira vez, as primeiras vezes que a gente leva o bebê no pediatra, e eu vi isso com o meu netinho, eu estou com um netinho de 2 meses, ele chegou, é aquilo tudo diferente. O que ele faz quando o pediatra chega perto dele? Olha para a mãe. Conforme estiver o rosto da mãe, é como ele vai se sentir com o pediatra. Se a mãe está ali, né, desesperada, ele vai também ficar inseguro. Então, prezados familiares que estão aqui nos assistindo hoje, profissionais da nossa área, enfim, os lugares da mesa demarcam esse mesmo olhar que o nosso bebezinho lá de 2 meses procura na mãe quando vai ao pediatra. É o lugar de eu estou bem tranquilo, tudo está ótimo na minha vida. Todas as pessoas que eu preciso estão aqui todos os dias nesse horário para a gente comer o arroz e feijão, para a gente comer a polenta, para a gente comer a batata, a cenoura, a beterraba, para a gente comer a sopa, para a gente comer o que for, mas nós vamos nos sentar naquele momento porque aquela é a nossa mesa, é a mesa da minha família. Eu tenho família, eu estou segura e eu posso crescer tranquilo. E aí, se a gente entrar na coisa da alimentação, aí a gente vai saber, né, que tem toda uma questão de barganha, que eles sabem que a alimentação é algo que mexe com a gente que é mãe, porque a gente que é mãe quer que eles se alimentem muito e muito bem sempre. Então, a gente também tem que ter essa perspicácia para não entrar no jogo. E aí, quando a gente fala de equilíbrio e fala dos extremos opostos, a gente tem que estar sempre muito fiel à nossa essência. Porque a gente acaba, às vezes, se atrapalhando com as coisas que acontecem à nossa volta e muitas vezes a gente responde àquilo que o meio ou que a sociedade espera de nós e que talvez não seja muito aquilo que condiz com aquilo que eu acredito. Então, tenham segurança no planejamento que os senhores se organizarem para os seus filhos, busquem sustentação dos profissionais que estão à sua volta e que podem dar esse auxílio, para que vocês, toda vez que se dirigirem aos seus filhos, tenham clareza de que o não é não do início ao fim. O sim é sim do início ao fim. Um sim não pode virar não e um não pode virar sim. Sob pena de eu ter mais trabalho para poder conduzir essa questão tanto da alimentação, quanto de todas as outras etapas pelas quais a gente vivencia com os nossos filhos, e sempre vai precisar do tal do equilíbrio, né? Muito então, bem. Para não fazer muito diferente das nossas outras lives, eu acho sempre bom trazer um exercício. Eu não lembro se o Grilo também tinha uma ideia também de exercício, mas eu trouxe um exercício para falar disso, assim, para falar um pouco da questão do equilíbrio. Posso? Sigo, Vanete? Pode fazer. A Vanete intermedia ali para a gente, né, poder ficar dosada a coisa e não ficar muito chato. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente sempre fala de medo e desejo. A gente fala dessa dualidade, né, desses dois extremos opostos, que é a vida da gente, que o equilíbrio é sempre resolver entre situações antagônicas, ou às vezes muito parecidas, mas que tem que se definir por um só. Então, tanto para nós falarmos com o nosso filho, como para qualquer outra circunstância da nossa vida, o equilíbrio sempre vai ficar fácil de estar pautado quando nós soubermos de nós. Então, o exercíciozinho que eu trouxe dessa vez
É um exercício de nós criarmos um currículo vitae filosófico, vamos pensar assim, né? Respondendo a 3 questões que eu coloquei aqui, né? Quem sou eu? Quais são os meus atributos? Como eu respondo à vida? E como eu acredito que eu devo responder à vida? Como o Grilo colocou para nós, e a Gisele e a Aline também, né, fizeram menção a isso, todos nós fomos criados por famílias diferentes, né, que em momentos diferentes da humanidade se comportam de acordo com o que a convenção daquele momento exige, espera, solicita, né? E a gente acaba, a cada geração, trazendo um pouco daquilo e podendo ou não modificar isso. Agora, a nossa essência, ela diz de pessoas justas que queremos ser, de pessoas que construam o bem que queremos ser, e pensando nisso, porque é desse jeito que a gente constrói a vida do nosso filho, né? Se nós pegarmos um presidiário que hoje está preso ou que já esteve preso, e por maior que tenham sido as atrocidades que ele tenha feito na vida, ele sempre vai ter o desejo de dar uma boa educação ao seu filho. Ele sempre vai ter o desejo de que todas as coisas justas e boas aconteçam com seu filho. Então, é pensando nisso que eu os convido a fazer esse exercício, né? Criem um currículo vitae com esses 4 questionamentos, porque a partir do momento que eu me conhecer e saber o que eu quero responder pelo meu objetivo, e não pelo que as circunstâncias me fazem responder naquele momento para aquela situação, eu com certeza vou ter uma tranquilidade e um equilíbrio maior e melhor para administrar e gerir a educação do meu filho. Era isso. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Pode sim. Eu queria também sugerir, assim, até para contribuir assim, com os pais que estão ouvindo, 2 questões. Primeiro, uma das questões que fala sobre a gente, atualmente, agora eu estou desenvolvendo um projeto sobre, se chama Atualização Pendente, que é um projeto que fala exatamente da gente reprogramar a forma de educar. Né? Então, e uma das técnicas que a gente vem ensinando, assim, uma das dicas que a gente vem dando a famílias, é uma dica da disciplina positiva que é maravilhosa e que tanto para atividade física quanto para alimentação, eu não tenho dúvida que vai ajudar muitos pais. A gente vem falando agora de 2 tipos de paternidade. Né? A gente tem aquela paternidade autoritária, né, do autoritarismo que vem do passado, e a permissiva, que é aquela que muitos dizem que não quer que o filho passe pelo que passaram, então vai. E a disciplina positiva trabalha muito esse o caminho do meio. Uma das coisas que, toda vez que tu coloca algo impositivo para alguém, principalmente para a criança, que não tem ainda a parte frontal ali do cérebro maturada a ponto de poder racionalizar, ela sempre tem 2 alternativas, que é o do cérebro primitivo, né? Que é de ou se defender ou atacar. Então, quando eu digo tu tem que comer isso aqui, ou tu tem que fazer, tu tem que ir lá andar de bicicleta, aquela criança sempre se vê de uma forma atacada, onde ou ela se defende ou ela luta, né? E uma das ferramentas são as escolhas limitadas. Se tu começar a apresentar 2 escolhas, tu não tem a possibilidade, tu não escolhe o que tu quer. Eu vou te apresentar duas escolhas para te fazer, né? Ou tu pode, sei lá, andar de bicicleta, ou tu pode fazer aqui uma dica que eu daria, que é um circuito de atividades, passa por baixo, pula, levanta, corre, faz alguma coisa, tu cria, estabelece um circuito. Então, tu apresenta 2 alternativas para aquela criança, e ela vai se encontrar no momento de que ela tem uma opção de escolha, mas dentro de escolhas limitadas. A gente tem feito isso muito aqui em casa com a nossa filha, nós tínhamos muita dificuldade no começo também referente à alimentação, então a gente sempre dizia, filha, tem isso e isso, qual dos 2 você vai comer? E aí ela, não, assim, se eu perguntasse qualquer um dos 2 sozinho, ela não comeria nenhum dos 2. Porque é uma criança que não tem aquele hábito de comer salada, daqui a pouco não gostaria. Mas como eu apresentei para ela uma opção de escolha, e quando tu te vê de frente a possibilidade de escolher, tu acaba inspirando aquela criança a escolher uma das 2 coisas que tu gostaria que ela fizesse. Então, escolhas limitadas, ela é nada mais, nada menos que o caminho do meio,
que é tudo que a gente está falando aqui, que é o equilíbrio, né? Então, se tu usar as escolhas limitadas, tanto para atividade física, e aí para atividade física, mais uma vez, eu coloco a ideia de fazer um circuito para o teu filho dentro da tua casa, no pátio, na rua, estabelece um circuito e faz uma brincadeira dentro disso com ele, filma, cronometra para ver quanto tempo ele vai, que é bem legal, ou uma outra atividade, e aí tu apresenta possibilidades tanto na alimentação quanto na atividade. Isso não tenho dúvida que vai fazer diferença. Isso a gente faz, viu? Só puxando ali, pegando gancho, isso a gente trabalha na escola também. Olha que legal. A gente apresenta tudo que a gente tem e a gente faz essas combinações. Pelo menos então, né? Desses 3 que a gente tem, dessas 3 saladas que a gente tem, então, se a criança não quer nenhum, não aceita não, então pelo menos nós vamos escolher, nós vamos provar hoje. Então são essas combinações que a gente faz, que dão certo, funciona, né? E que a gente pode estar fazendo em casa. E isso, Daniel Siegel, se não me engano, ele comprovou isso através da neurociência, sabe? Essa capacidade da criança que deparada a uma imposição, ela nega, mas deparada se tu colocar à frente dela 2 escolhas, ela vai acabar optando, e assim tu sai daquela... Eu vejo que hoje os pais têm muito aquela coisa de ser a autoridade, né? Tu obrigar, aquela coisa da obediência. Só que o que a gente mais quer, e eu acho que sem dúvida o que a gente mais gostaria que acontecesse nas nossas famílias é a cooperação, né? Autonomia, né? Aquilo que tu fala, já falei 1000 vezes. Pô, você falou 1000 vezes e ainda tá falando desse jeito, é porque tu tem que encontrar outra forma de falar. E o legal disso é isso, né, Gi? Existem outras formas, existem estudos que comprovam formas melhores e o quanto a gente pode ajudar a nossa criança na alimentação, na atividade física, em tudo que vai, sim, transformar aquela criança e melhorar ela de modo geral. Platão dizia, né? Platão dizia que a natureza da mente e do coração puros responde à mais leve vibração sem a menor resistência. Olha só, lindo. Não Lindo. E olha como isso é, né, de Platão. Então, a gente tem que... Eu digo que resolver os problemas de hoje, da mesma forma de antigamente, é como tu ir numa livraria comprar um mapa para encontrar o endereço, tendo um smartphone na mão. Tá? Então, existem muitas formas melhores, sem dúvida. Isso aí, sempre o caminho do meio. Bom, e depois de tantas dicas maravilhosas de vocês, eu quero agradecer do fundo do coração. O Conecta está muito feliz da presença de vocês, né? Agradecer ao pessoal que está até este momento conosco, compartilhando, falando, dando dicas, também falando das suas experiências. Agradecer do fundo do coração todos vocês a presença e agradecer tudo. Então, quem quiser, vai lá no nosso canal Conecta, dá um like, curte, comenta e estamos todos aí. Uma boa noite a todos e até a próxima live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada.